Olá, na nossa aula de hoje nós iremos dar início à nossa apostila de matemática do segundo bimestre. Então nós vamos começar na página 4 com um pequeno textinho que diz assim: O mundo de água. Nós vivemos no planeta Terra. Se fosse possível separar a Terra da água e repartir o planeta em 4 partes iguais, 3 delas seriam de água e apenas uma seria de terra. Agora vamos para um quadradinho abaixo. Dizemos que o quarto do planeta é terra e 3/4 são água. Podemos ler assim: 1/4 é terra e 3/4 são água. Esse número 4 aqui, nós chamamos ele de denominador. Por quê? A figura foi repartida em 4 partes iguais, ou seja, um inteiro foi dividido em 4 partes iguais. Então, esse número 1 aqui, nós chamamos ele de numerador. Observando aqui a legenda aqui, nós temos, o marronzinho que é para a terra e o azulzinho para a água. Então, esse número 1, como é chamado de numerador, ele representa apenas uma parte de terra de 4 partes da água. Já aqui nós temos 3/4, ou seja, 4, como denominador, a figura foi dividida em 4 partes, e 3 como numerador, que foi dividido em 3 partes de figura. Então esse número 3 aqui está representando a quantidade de água que nós temos na Terra. É por isso que muita gente diz que vivemos no planeta água. Você sabia que temos mais do que 1 sextilhão de litros de água? 1 sextilhão é esse número enorme que nós temos aí embaixo, ó. Diga aí, parece que temos água de sobra, não? Então, por que existem tantas campanhas de conscientização sobre a economia de água? Quadradinho azul. Na verdade, quase toda essa água está nos mares e oceanos, ou seja, é água salgada. A água doce disponível na superfície do planeta é uma parte bem pequena. Além disso, uma boa parte está congelada e outra está nos aquíferos subterrâneos. Então nós temos uma representação aí, ó. Essa gota de água grandona, ela representa a água total do mundo. E já essa gotinha bem pequenininha aí é a água doce que nós temos disponível. Pontinho lá embaixo. Sabendo dessas informações, você acha que é necessário preservar a água que temos? Sim ou não? Lápis na mão, página 5. Questão de número 1. A tabela abaixo mostra o consumo de água de Andressa e sua família durante 6 meses. Então, observe a tabelinha. Após observar a tabela, nós vamos para a letra A. Em que mês o consumo de água foi maior? Letra B. De janeiro a junho, Andressa e sua família gastaram 121 mil litros de água. No semestre seguinte, eles planejaram uma economia e combinaram não ultrapassar 90 mil litros. Será que eles conseguiram? Justifique sua resposta. Então, para vocês saberem se eles conseguiram fazer essa economia, o que vocês vão fazer? Vocês vão somar, vão pegar todos esses números aqui da tabela e vão somar. Após vocês fazerem essa soma, vocês vão descobrir se eles conseguiram economizar aí os 90 mil litros ou se ultrapassou os 90 mil litros de água, tá? Letra C. A diferença de consumo entre os 2 semestres foi menor que 20 mil litros, aproximadamente 30 mil litros ou maior que 30 mil litros. Vocês vão marcar o X nas respostas certas. Número 2. Andressa começou a construir um gráfico para representar os dados de consumo de água de sua família. Observe-o na próxima página para responder os itens a seguir. Letra A. Esse gráfico tem 2 variáveis: a quantidade de litros de água e os meses do ano. Qual delas é mais variável
qual delas é uma variável numérica? É a quantidade de litros de água ou os meses? Aí vocês vão escrever se é a quantidade de litros de água ou se é os meses. E vai explicar o porquê que vocês escolheram. Se é a quantidade de litros de água ou se é por meses, tá? Letra B. Escolha uma das etiquetas e complete a frase a seguir para indicar como Andressa planejou o gráfico. Cada lado do quadrinho representa espacinho, né, de água. Então temos aí 1.000 litros, 2.000 litros ou 1 litro. Lembrando que 1 litro equivale a 1.000 litros. Letra C. Se na tabela houvesse um consumo igual a 11.000 litros, em que posição ele seria marcado no gráfico? Ele ficaria aí, entre quais números? Se a gente fazer um gráfico e fosse marcar 11.000 litros, ele ficaria mais ou menos entre quais números? Então, na página 6, nós temos esse gráfico aqui. Para vocês responder a página 5, a número 2, A, B e C, vocês vão ter que observar o gráfico. Como eu já expliquei na letra A, da letra A do número 2 na página 5, vocês, né, vão ter que escrever lá se a variável, qual seria mais variável, colocar a quantidade de litro de água ou o mês do ano, né? Então, observando o gráfico na página 6, vocês vão colocar. A letra B é para vocês, né, escolher uma das etiquetas que tem lá na página 5 para completar a frase. Observando o gráfico aqui, ele começou com 1.000 litros, começou com 2.000 litros ou começou com 1.000 litros? Então, vocês vão escolher na letra B uma daquelas etiquetas para completar a frase. E na letra C, da página 5, tá assim. Se na tabela houvesse um consumo de 11.000 litros, em que posição, né, vocês marcariam aqui? Se nesse gráfico aqui, tá marcando 11.000 litros, onde que ele ficaria? O 11.000 aqui, ele ficaria entre quais números, tá? Depois que vocês responderem, né, a número 2, A, B e C da página 5, observando esse gráfico aí, vocês vão para a página 6 e vai completar o gráfico. Então, já deu para vocês aí o mês de junho. Então, vocês vão colocar o mês de agosto, o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. Aí, vocês vão voltar lá na página 5 novamente, observar lá na tabelinha da número 1 a quantidade de litros e montar o seu gráfico. O gráfico já deu julho aqui para vocês, tá? Então vocês vai começar pelo agosto, tá? Esse espacinho aqui, para vocês colocar o título do gráfico. Então isso aí é pessoal, vocês podem colocar o título que vocês quiserem, tá bom? Letra D. Complete o gráfico observando a tabela e responda a essas perguntas. Primeiro pontinho. Há meses com consumos iguais? Aí vocês vão observar o gráfico lá em cima e vai olhar, ver se tem meses que tem o mesmo consumo. Lembrando, para completar o gráfico, vocês voltam lá na página 5 e observa lá as informações da questão número 1, da tabelinha, né, da número 1 lá em cima, litros de água. Aí tá perguntando, há meses com consumos iguais? Aí vocês vão olhar. Se tiver meses, vocês colocam sim e vai escrever quais meses. Se não tiver, apenas colocam não. Segundo pontinho, observe a altura das colunas no gráfico e marque a alternativa correta. De modo geral, podemos afirmar que, ao longo do semestre, o consumo de água foi aumentando, foi diminuindo ou não se alterou. Aí vocês vão marcar um X na questão correta. Aí nós temos uma pergunta que é para vocês responder oral. Por que você acha que isso aconteceu com o consumo do semestre? Aí vocês podem, né, estar respondendo essa questão falando para a pessoa que está ajudando vocês, tá? Então, né, por hoje é isso. Até o próximo vídeo.